Pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos a essa capacitação. A ideia aqui desse encontro é levar um conteúdo de qualidade para vocês. E hoje a gente trouxe uma pessoa que é muito querida do meu coração, né? Ela está aí já na sala com vocês. E assim, é até legal a gente compartilhar, a gente sempre fala da questão de honrar as pessoas que estão próximas a nós, né? E a Gente Gestão nasceu de um projeto em que eu e ela estávamos juntos, que era a Eleva Consultores, e de lá nasceu a ideia da Gente Gestão, que é uma empresa que é gerida pela Patrícia, e ela, nesse desenrolo, e começou a Gente Gestão, deu super certo, e eu sempre falava para ela que ela era uma excelente vendedora, e ela se descobriu uma vendedora nesse percurso. Creio que ela vai falar um pouco sobre isso aí, eu não vou dar spoiler. Mas é impressionante o que ela conseguiu construir sobre vendas, e é por isso que eu trouxe ela aqui, especificamente para quem trabalha também com serviços, né? Que é a área de especialização dela. E assim, obviamente vou deixar ela dar o currículo aí para vocês. Eu não sei como ela gosta, se pode, ela vai dizer aí as regras do bate-papo, abre, às vezes tem dúvida, abre no momento ali, já faz a pergunta, enfim. Mas sem mais delongas, já quero agradecer desde já, Paty. Um beijo no seu coração, obrigado por ter aceitado esse convite. A palavra é sua e às vezes eu vou estar aqui fazendo alguma dúvida, tirando uma dúvida que eu também quero aprender. Um beijo, querida, fique à vontade. Obrigada, Elcio. É muito engraçado ver essa evolução, né? Ver o quanto a gente vem crescendo desde que a gente começou a conversar isso há 3 anos atrás e como tudo isso me conduziu até aqui, porque com base em tudo que eu venho estudado, né? De tudo que eu venho estou fazendo, estou construindo, né? Hoje eu me intitulo especialista em venda de gestão de serviço, porque eu saí exatamente da pessoa que não gostava de vender, não acreditava que vendas seria tão necessário para entrar realmente como especialista, né? E eu acredito que eu me tornei uma especialista em vendas. Eu acho que prova mais recente disso é o Senai, né? Como uma instituição a nível federal, aí tá me pagando para ensinar os empreendedores a vender e a atender com qualidade. Então, assim, estou professora, é algo que vem me deixando muito orgulhosa de poder transbordar na vida das pessoas. Porque o caminho é esse, né? Não tem outro. Vou falar um pouquinho sobre isso, mas é uma ilusão muito grande você acreditar que você é muito bom no que você faz e, obviamente, isso vai te trazer sucesso. Então não tem como você ter sucesso. Você pode ser a pessoa mais incrível do mundo, ter o melhor produto do mundo. Se você de fato não souber demonstrar isso, não souber vender, as pessoas nunca vão ter acesso a essa informação nem ao teu serviço. Então é uma coisa que vai ficar só para você. Então, melhor do que você ser bom é você parecer ser bom e você conseguir vender você como bom profissional que você é. Então, hoje, né, para compartilhar com vocês aqui, eu trouxe um pouquinho, só um instantinho aqui. Já esquentou por aqui. Eu trouxe um pouquinho do programa de aceleração em vendas, desenvolvi um método, né, um método que foi o que eu apliquei numa cliente que a gente tem aqui em Altamira, que não vem ao caso, que eu não estou aqui para citar nomes, mas uma cliente que saiu de um faturamento de 13 mil reais por mês, e em 12 meses estava faturando mais de 100 mil, e aí hoje acredito que faturando muito mais. O Elcio que ainda está aí acompanhando ela, né, porque eu ajudei a fazer o que era necessário. Eu acredito que mentoria é você acompanhar um determinado momento que esse cliente ele dê conta de caminhar com as próprias pernas, e foi isso que fizemos. E aí, a partir disso, não só aplicando nessa cliente, mas algumas outras, e principalmente no meu negócio, eu validei esse método que eu chamo ali de programa de aceleração de vendas, que é baseado em 4 pilares e que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês hoje, né? Então... Conforme eu for falando, pode falar, eu passo aqui e faço, tá bom? Tá bom. Então, eu trouxe aí esses 4 passos que eu tenho certeza
eu desafio vocês a aplicar esses 4 passos e não aumentar o teu faturamento em no mínimo, assim, no pior dos cenários, 10%. Eu desafio qualquer um de vocês que estão aqui assistindo: Paty, eu apliquei e não tive retorno. Eu vou conferir na íntegra e aí eu vou te falar o porquê que isso não aconteceu. Porque até hoje, o cliente que eu tive menos resultado alavancou a venda em 30%, tá? Menor resultado. Por quê? Porque dá certo. Aqui na nossa região, principalmente, eu acredito que eu esteja falando só com empreendedores aqui do município de Altamira. Tem alguém que é de fora, gente, aqui? Não, né? A gente tem... Show! A gente tem todas as possibilidades do mundo. O problema é que a gente precisa sair daquele tradicionalismo do bolo gostoso, né? O que é o bolo gostoso? Antigamente, o bolo gostoso, ele vendia. Hoje ele não vende mais, né? Então não adianta só o bolo ser gostoso, ele precisa ter alguns outros atributos para que de fato ele consiga vender. Então hoje o básico, um atendimento bem feito, entregar um serviço de qualidade já não é mais diferencial. Então a gente precisa entender quais são as estratégias e o caminho para levar a gente para onde a gente quer ir. Até porque o sucesso da empresa, de cada um de vocês que estão aqui, ou do negócio, seja lá ele digital, offline, ele precisa vender, né? A primeira fase de sobrevivência de uma empresa é validar o que você tem para vender, o teu método de venda, a satisfação do teu cliente, para que essa empresa continue crescendo. E obviamente que para que ela cresça, esses volumes de vendas eles precisam ir aumentando de maneira gradativa. Pode passar, Elcio. E aí, para quem ainda não me conhece, né, fala assim: ai, quem é essa doida que chega aqui eu falando de vendas, não conheço, nunca vi. Meu nome é Patrícia Schicarelli, estou tentando me adaptar a esse novo nome, que é o meu nome de casada, né, recém-casada, agora mudei de nome, enfim. Eu sou especialista em gestão de negócios, de prestação de serviço, tá? Sou administradora de empresas, então eu tô aqui vos falando, não porque eu fiz um curso de uma semana na internet, porque agora as pessoas são assim, né? Fazem um cursinho e já imaginam que são especialistas em alguma coisa, porque o que a gente mais vê na internet é isso, tá? Então realmente eu tenho formação, eu tenho propriedade para falar, não só porque eu sou administradora de empresas, mas porque eu já atuei por mais de 12 anos em grandes empresas, né? Não só na área de gestão de pessoas, mas permeando pela área comercial, porque a gestão de pessoas é a área que permeia por todas as outras áreas. Então o comercial sempre foi algo que me chamou muito a atenção. Então por isso que eu falo para vocês com muita propriedade, não só por formação, mas realmente por ter vivência, tá? Tenho um MBA em gestão estratégica de pessoa, tenho uma pós em liderança, enfim. E aí, como eu trouxe para vocês, né, eu me intitulo mentora de empresas, porque é o que eu faço hoje, não só no município de Altamira, mas eu também faço isso de forma digital com algumas outras empresas. Inclusive, já tive a oportunidade de atender empresas fora do Brasil, eram empresas brasileiras, mas pessoas que estavam fora, tá? Então, ano passado eu atendi um cliente no Canadá. Então, eu tô nessa fase de transição entre o offline e o online, tá? E aí, como eu tô colocando para vocês, eu tenho uma cliente que já aumentou o faturamento em 10 vezes num prazo de 12 meses, sem fazer nada mirabolante, inicialmente sem investir em nada, só realmente melhorando o atendimento e as estratégias de venda. Pode passar, Elcio. Galera, eu vou falando, à medida que vocês forem tendo dúvidas, eu quero que vocês façam anotações, que no final eu vou tirar as dúvidas de todo mundo. E aqui, eu sempre gosto de falar o seguinte, meu momento professora. A gente vem de uma cultura onde demonstrar que não entendeu não era uma coisa muito boa, né? A gente era criança, pequenininha, a mãe pegando pelo braço, vou levar na casa de um amigo, e a mãe já ia recomendando. Não se meta na conversa de adulto, não faça pergunta e tal. E a gente entendia que isso era falta de educação. A gente chega na escola com este comportamento, este pensamento. O colega que levantava a mão na classe para perguntar alguma coisa, falar que não entendeu, o bullying comia solto, né? Então eu quero deixar vocês muito à vontade. Vocês estão aqui no Momento Mentoria compartilhando conhecimento. Não quer dizer que eu seja dona da verdade absoluta. A gente está aqui
para trocar conhecimento. Então, teve alguma dúvida, é algo que eu consigo sanar, ou Elcio, levante a mão, pergunte. Paty, eu não me sinto à vontade de abrir a câmera e perguntar, manda no chat, mas não percam a oportunidade, a gente está falando de negócios, e eu sempre falo que muito antes de ter um CNPJ, uma razão social, tem um coração que sonhou com isso, uma mente que idealizou tudo isso, e a gente precisa entender que o que trouxe a gente até aqui não leva para um próximo nível. E à medida que a gente tem a possibilidade de perguntar de alguém que estude sobre isso, principalmente quando a gente fala de vendas, a gente tem que, não deixa a oportunidade passar, não deixe. Tá com dúvida? Pergunte, a gente está aqui para ajudar de todo o coração, tá bom? Então vamos lá. Eu quero começar a falar para vocês que vender é necessário. Não há sucesso sem vendas, não existe a menor possibilidade. Faça uma reflexão agora sobre quem é o profissional de sucesso que vocês têm como referência na vida de vocês, ou que vocês já ouviram falar que ele não era um bom vendedor. Eu desafio vocês a me apontarem alguém. Antes de ter sucesso, a pessoa precisa ser muito boa em vender. Vender uma ideia. E sabe o que é engraçado? Muita gente fala assim, eu odeio vender, eu odeio o vendedor. Mas vocês já pararam para analisar que a gente vende o tempo inteiro? A gente vende desde criança, quando a gente tenta lá usar, né, a nossa persuasão para fazer com que pai e mãe queiram fazer algo que a gente está com vontade. A gente está vendendo quando a gente está na baladinha que vê o carinha que a gente quer ficar, ou a menininha, a gente está ali vendendo a nossa imagem. A gente vende as nossas ideias na escola, na faculdade. Gente, isso é negociação o tempo inteiro. Então, a primeira coisa, vamos tirar da nossa cabeça que vender não é uma coisa boa. Vender é incrível. É incrível. É sobre conversar, é sobre convencimento, é sobre persuasão, é sobre diálogo. Então, a primeira coisa, a gente vende o tempo inteiro, tá? Vender é difícil até entendermos o que é vender na essência. Então, vocês já entenderam o que é vender na essência? Porque vender não é empurrar algo para alguém, não é fazer com que alguém dê o dinheiro na nossa mão. Vender é sobre ajudar pessoas. Vender é sobre ajudar pessoas. Vender, a venda ela acontece por dois motivos, pela dor e pelo desejo. Eu vou falar isso mais em outro momento. Mas você só vende para alguém que está precisando de alguma coisa, seja por dor ou por desejo. Então entenda que vender é sobre servir, é sobre ajudar outra pessoa. Isso já começa a quebrar dentro da gente essa resistência que a gente tem com relação à venda. E aí eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, né? Quando eu decidi empreender, por N motivos pessoais e por propósito, eu sabia que eu era muito boa no que eu fazia. Modéstias à parte, como gestão de pessoas, eu sou muito boa. Porque é algo que eu estudei muito, eu já passei por N situações, já ajudei a desenvolver pessoas. Então, cara, eu sabia que eu tinha era incrível. Só que o que eu não pensei, talvez se eu tivesse pensado, eu nem teria tido coragem de empreender, é que eu precisava vender. A venda vem antes da entrega. Falei, cara, eu odeio vender. Eu tenho ranço de vendedor. Como é que eu vou fazer agora? Eu vou bater de porta em porta oferecendo o que eu vendo? E agora? E eu procurei várias alternativas. Eu trouxe pessoas, né? Eu fiz sociedades com pessoas de maneira equivocada para me fugir disso de vender. Então, assim, eu fui tentando de todas as formas burlar essa etapa do processo, trazendo pessoas, pensando em estratégias, mas não teve para onde correr. Você nunca vai conseguir mostrar o quão boa você é se primeiro você não tiver a técnica para aprender a vender. Sim, gente. Porque essa historinha de que tem gente que nasce para ser vendedor e gente que não nasce, isso aí, ó, é historinha para boi dormir. Venda é técnica. E eu vou mostrar para vocês aqui hoje o passo a passo dessa técnica. E qualquer pessoa pode desenvolvê-la, tá bom? Pode passar, Elcio. Qual é a realidade das vendas? Ninguém, na hora que você estava fazendo um curso, na hora que você decidiu empreender, ninguém te contou que precisava vender. A gente faz faculdade, a gente passa 4 anos estudando e ninguém fala que a gente vai ter que vender o nosso currículo para entrar numa empresa. Ninguém conta isso pra gente. Porque, gente, sim, procurar emprego é sobre vender também.
É um recrutador que está te vendendo uma posição e você que está vendendo a tua hora de serviço. É venda também, tudo é venda, tá? As pessoas, elas só vão saber se seu produto ou serviço é bom se elas comprarem. Então não tem como fugir disso. Você pode ter o produto mais incrível do mundo, mas se as pessoas não comprarem, elas não vão saber que é bom, tá? E o sucesso do negócio depende das vendas. Se você quiser até sobreviver do teu negócio, você tem que aprender a vender, tá? E insegurança na hora de vender é sinal de que você não domina as estratégias e é sinal de que também você ainda não entendeu o que é na essência vender. Que hoje vocês aprenderam aqui, que eu já falei pra vocês, que vender é sobre ajudar, é sobre servir, é sobre o outro. Pode passar, Elsa. Essa aqui é a realidade das vendas nua e crua pra vocês, tá? E hoje eu quero falar pra vocês o porquê que a gente tem um verdadeiro ranço sobre vender. Porque nós ainda vemos a venda de uma maneira arcaica, de uma maneira que passou e que ela não existe mais, né? Que é como a gente foi orientado a vender. Existem diversas maneiras ultrapassadas de fazer venda para os clientes, muitas das quais não funcionam tão bem nos dias de hoje. Eu coloquei 4 que nem funcionam mais. Qual é a primeira dela? Se vocês estejam fazendo isso, pare imediatamente. Foco no benefício do produto. O foco, ele não tem que estar no benefício do produto. Então, muitas das vezes, uma aguinha aqui para hidratar, que a pessoa fala muito. Então, muitas das vezes, na hora de vender, o foco do vendedor de antigamente era o quê? O meu produto é bom, o meu produto faz isso, isso e isso, o meu produto é excelente, né? Então, isso não vende mais. O cliente, ele não quer saber se o produto ele é excelente. Isso não é a prioridade do cliente, tá? Segundo, ter uma boa conversa, aquele papo de vendedor. O vendedor que chega lá e ó, o vendedor ele fala tanto no teu ouvido, mas fala tanto que tu compra não é nem porque tu quer, porque tu precisou, porque tu tá convencido. É simplesmente para te sumir da frente daquele cidadão. Quem nunca passou por uma situação dessa, que atire a primeira pedra. Porque o cara fala tanto, ele insiste tanto, ele te cutuca tanto que tu fala assim, não, eu vou comprar, mas eu nunca mais. E é esse o sentimento que a gente tem. Gente, vão nós... vendedor de porta de loja, né? Principalmente. E é por isso que a gente tem ranço de venda e de vendedor. Terceiro ponto, derruba a concorrência. Aquele cliente vai falar assim, ah, mas eu vou fechar. Cara, mas aquele cara, toda hora chega alguém aqui com problema, aquele cara é isso. Gente, tem gente que inventa mentira para derrubar a concorrência, tá? Para ele conseguir vender, tá? E o quarto ponto é aquele cara, né, aquele vendedor ou vendedora que vem aqui cheio de termos técnicos para falar bonito, né? Fala um monte de coisa que tu não entende nada. Entra pelo ouvido e sai pelo outro, é termo técnico, né? Tu vai lá na esteticista, o que a esteticista fala? Porque a tua a cutânea, subcutânea, eu lá quero saber disso. Não é isso que o cliente ele quer saber na hora de comprar alguma coisa, não. Então, esses 4 pontos aqui são os pontos que a gente mais vê as pessoas aplicando e é o que faz com que a gente tenha de ranço, porque essa é que é a palavra, não sei mais se tem alguma outra palavra que vocês possam agregar aqui comigo, tanto de vender quanto de vendedor. E todo mundo tem uma história com vendedor. Todo curso que eu falo sobre atendimento e sobre vendas tem alguém, as histórias mais mirabolantes que existem. Esses dias mesmo, um aluno meu me contou que o telefone dele deu problema e que ele chegou no lugar para comprar um aparelho telefônico. E veio uma moça muito bonita, né, atender ele. Chegou lá, disse que essa menina empurrou tanta informação técnica. Era não sei quantos pixels, né, de imagem, não sei o que, de memória RAM, de memória não sei o que e tal. O foco o que, gente? Foco no produto. Foco no objeto que está vendendo. Foco na prestação de serviço. Acabou, gente. Bolo gostoso não vende mais. Bolo gostoso é obrigação. Tem cliente que quer saber especificação técnica? Tem, mas não é isso que vai fazer esse cara vender. Não é isso que vai fazer o cara vender. Pode passar, Elcio. Sabe o que isso me lembra? Shoptime. Lembra do
Shoptime, o cara focando no produto, aí, o negócio é a prova d'água. Eu jogava o celular dentro da água para mostrar que era a prova d'água. E realmente não tem mais isso. Não, porque o que acontece? Tá te passando. A nossa forma de consumir, ela mudou total e completamente. Então hoje, o que a gente... exemplo, né, Patrícia? Olha onde nós estamos fazendo essa capacitação. Sim. Capacitação presencial aqui. Sim. Esse é o novo cenário, né? E a gente precisa se adequar. Então hoje, né, qual é o novo cenário de vendas? Onde é que está o foco? Onde a gente que quer realmente vender para ter resultado, não vender para sobreviver, tem que focar na experiência do cliente. Hoje, a gente até já fala, né? Eu falo nos meus treinamentos de maneira mais aprofundada sobre neuromarketing, né? Onde tem toda a junção da psicologia, da sociologia sobre o comportamento de compra do consumidor. Então hoje a gente compra experiência. É isso que hoje a gente, como consumidor, compra experiência. E uma coisa que eu quero deixar muito claro para vocês aqui é o seguinte, tá? A gente compra pela emoção. Quando você estiver vendendo, você tem que acessar o emocional do teu cliente, porque a razão, a lógica, ela só vem para justificar uma decisão que o teu emocional ela já tomou. Né? Quando o coração acelera, quando tem algo diferente que desperta em você, né? E eu vou falar aqui como é que a gente faz isso. Cara, você vai, você faz. Você não quer saber quanto custa, você quer saber quantas vezes parcela. É isso, né? E aí tem gente que fala assim, mas o consumidor ele tá sem dinheiro. Não, ele não tá sem dinheiro. Foi você que não fez com que ele entendesse que aquilo é prioridade. Porque pergunta desse consumidor se o telefone dele quebrasse hoje, se ele não dá um jeito de estar com um telefone novo amanhã. Poxa, na hora. Você não gerou a necessidade suficiente para fazer com que esse cliente compra. Então uma coisa eu te falo, se teu cliente ele não está comprando contigo, se teu cliente ele está te pedindo desconto, é porque você é um mau vendedor. Ou melhor, você é vendedor. E eu quero te ensinar hoje a ser um consultor de vendas. Jonas Vicentini, Patrícia, levantou a mão aqui na sala de reunião. Quer falar, Jonas? Eu só apertei errado. Tranquilo então. Mas que bom, aí ó, se você não sabe, tem uma mãozinha aí no seu app, que se você quiser falar, você pode clicar e a gente dá a oportunidade para você falar. Pode prosseguir, né, Paty? Pode, por favor. Então, nesse novo momento, né, esse é o método que eu desenvolvi, que é o método 4P, que ele trabalha 4 pilares, e esses 4 pilares eles estão focados na comunicação, na intencionalidade, na diferenciação e na jornada do cliente. É simplesmente esses pontos onde a tua atenção ela tem que estar focada para fazer com que esse cliente ele fique verdadeiramente apaixonado por você, né? Fidelize esse cliente, essa é a ideia. E eu vou falar sobre cada um desses pontos para que vocês entendam. Pode passar. Comunicação. Às vezes parece ser uma coisa tão boba, né? A gente tem aquela concepção que o bom vendedor é aquele cara que fala bem. E hoje mudou. O bom vendedor é aquele cara que ouve bem. A venda agora ela é muito mais sobre ouvir do que falar, né? Então, ser atendido pelo cliente de maneira inteligente, tirando o foco desses termos técnicos. Ser inteligente no atendimento é falar com clareza ao ponto do teu cliente entender algo técnico de maneira clara. Quem nunca teve uma experiência ruim com um médico que chega lá, explica 1 milhão de coisas e você não entende nada. E ele se acha, né, o bom porque ele fala em termos técnicos. Gente, termos técnicos a gente deixa para tratar com um colega de profissão em um seminário, em uma outra situação. Para o cliente, a gente não tem que falar bonito, a gente tem que falar de maneira que ele entenda, né, com uma linguagem clara. E ilude-se quem acha que quando vê um cliente um pouco mais arrumado, eu vou usar a linguagem técnica para me chamar a atenção desse cliente.
Muitas das vezes o cara, ele realmente tá ali, às vezes até uma pessoa que tem um nível de conhecimento mais elevado que o seu, mas sobre o teu assunto ele não entende. Uma outra coisa muito importante falar aqui é que muitas das vezes o óbvio precisa ser dito. Eu gosto muito de trabalhar dentro da comunidade. Exatamente, porque pra gente que tá dentro do processo é muito óbvio, mas para quem tá fora, ele não, às vezes ele não tem um mínimo de noção. E aqui dentro do nível comunicação, eu vou deixar um ponto para vocês pesquisarem depois, tá? Que é sobre o nível de consciência do consumidor na hora de fazer compra. Existe um consumidor que tem zero conhecimento sobre o produto ou serviço que você presta. Ele está passando por um problema, mas ele ainda não sabe que você tem um produto ou um serviço que soluciona aquele problema. Então o nível de conhecimento dele é zero. Existe um cliente que ele já sabe que ele tem um problema, mas ele não sabe que tem uma solução para aquele problema, que é o teu produto ou o teu serviço. Existe aquele cliente que ele já sabe que tem um problema, já sabe que tem uma solução, mas ele ainda não sabe que você vende. E existe aquele cliente que já sabe que você vende, sabe que tem, né, já passou pelos outros níveis e ele ainda falta fechar com você ou não. E tem o cliente que ele já entendeu que você é a melhor solução. Então a gente tem que entender em qual nível aquela pessoa que está na nossa frente tem, quanto realmente essa pessoa sabe de fato sobre o que eu estou oferecendo para ela. Então, vá zerado quando você for atender um cliente. Não vá fazendo preconcepções com relação àquela pessoa que está na tua frente. E como é que eu sei disso, Paty? Através de perguntas. Vender é muito mais sobre perguntar, porque quanto mais o cliente fala, mais armas ele dá na tua mão, tá? Para negociar com ele. Então, vender é muito mais sobre isso, tá? Foco em solucionar a dor ou desejo do teu cliente. Você precisa saber, né? Tem até uma técnica chamada técnica Spinner, depois dá uma pesquisada também, que ensina a fazer perguntas certas para você obter as respostas do teu cliente. O que está movendo? O que fez com que esse cliente fizesse esse movimento de te procurar? Ele está sendo movido pela dor ou por um desejo? O que ele quer? O que ele está fazendo com que ele te busque naquele momento? Porque é a partir daí que você começa a fazer perguntas. Eu até citei um exemplo esses dias que eu fui numa concessionária aqui que eu tô vendo para trocar de carro. E é incrível, né? Porque como quando a gente é das vendas, a gente vai analisando o tempo inteiro. Então eu fui para olhar um carro, né? Que já não é um carro mais tão popular. Mas em momento nenhum, eu fui na Volkswagen, eu fui na Chevrolet, que são as concessionárias que a gente tem aqui, né? Em momento nenhum, ninguém me perguntou o que era mais importante na aquisição de um automóvel. Essas pessoas simplesmente foram lá e me mostraram o que tinha. Não me ofereceram um test drive, não me ofereceram um café, uma água. Só fala isso. Sim, ninguém perguntou se eu era mãe, se eu tinha filho, se pra mim o importante era economia, se era conforto, se eu via... Nada, ninguém me perguntou nada. Eu tô falando de um carro de 120 mil reais, gente. Ninguém me perguntou nada. Eu fiquei impressionada. O que as pessoas queriam era saber quanto eu tinha de dinheiro, se eu ia financiar, fazer simulação. Era isso. E eu fiquei impressionada. Então, entenda o que está levando o seu cliente a buscar você como solução. Ele está sendo movido pela dor ou pelo desejo? Qual dor é essa? Qual é o desejo? Qual é o sonho que esse cliente tem quando ele te procura? Ah, Paty, mas eu só vendo pizza. O teu cliente, ele tem algo muito mais aprofundado que fez com que ele te procurasse como pizzaria. O que aconteceu nas outras pizzarias que ele foi anteriormente? Foi o tempo, foi a qualidade do produto que não estava muito boa, mas a gente está ali muito mais preocupado em atender e ir para o próximo do que fidelizar pessoas. Então a gente precisa estar atento, que a gente não precisa vender só uma vez, a gente precisa vender todos os dias. E um cliente satisfeito, ele indica a gente para mais pessoas. Assim como um cliente insatisfeito fala mal da gente para mais 10 pessoas. Então a gente precisa tomar cuidado disso, tá? E como eu falei, tem a escuta ativa. Ouvir na venda é ouro. Quanto mais você ouve, mais informações você tem para negociar com esse cliente. E a técnica de rapport, que é gerar conexão com esse cliente, né? Traga para esse cliente o que vocês têm em comum, né? Quem é essa marca, quem é você como marca, os teus serviços. Tente gerar conexão.
quanto mais conexão, quanto mais sentimento de pertencimento, maior é a probabilidade desse cliente fechar com você. Pode passar, Elcio. Gente, eu tô tentando resumir aqui porque é muita coisa. Eu passo o dia inteiro com vocês falando de vendas aqui, tá? Intencionalidade. Quando eu falo de intencionalidade, é a gente saber exatamente quais são os sentimentos que a gente quer despertar no cliente que tá ali na nossa frente, né? Quando eu falo de sentimento, é algo realmente muito aprofundado, né? Quem é a minha marca, né? Quem é a minha loja, quem é a minha empresa? E muitas das vezes as pessoas, elas negligenciam isso. Elas acham que isso não é importante, né? Ter uma missão, visão, valores, escolher a cor certa para comunicar com esse cliente, tipografia. As pessoas acham que isso é besteira. Não sabendo que nesse mundo digital que vivemos hoje, tudo comunica alguma coisa, né? E a gente está falando de um momento onde a gente está preocupado com a experiência do cliente. Tem cliente hoje que está preferindo algumas marcas do que outra porque é vegana, por exemplo. E a gente não se preocupa, né? São as empresas ecologicamente corretas. A gente não se preocupa em parar 5 minutos e pensar, cara, qual é a missão do meu negócio? Ah, mas eu só vendo pizza. Qual é a missão do teu negócio? Em que tu é diferente do teu concorrente? Pode falar, Elcio. Eu conheci uma pessoa que não comprava produto de Dove, porque a Dove, ela usava animais para fazer testes químicos. E ela passou só a comprar de novo, porque eu mostrei que no rótulo da Dove, ela já se adaptou e não faz mais teste em animais. E a gente está falando de uma cidade do interior que é Altamira. Qual é o impacto que isso tem, deve ter tido, justamente porque eles mudaram, né? No Brasil afora, até fora do Brasil, né? Porque a gente sabe que a Unilever, enfim, né? Gigante, né? Uma gigante mundial. Exatamente. Então hoje as pessoas estão olhando para isso, né? Qual é o universo da minha marca, né? Quais são as minhas bandeiras? Isso é uma bandeira. O que eu acredito? E as pessoas com medo de se expor, não sabendo que é isso que gera rapport, é isso que faz com que as pessoas queiram comprar de vocês, é isso que te torna único na cabeça do seu cliente. Gente, eu não estou falando de utopia, eu já estou falando de uma realidade. Hoje, a gente vive em mercados saturados. Não há nada que você pense em criar, em colocar no mercado que já não tenha N concorrentes. E a forma que a gente tem hoje de se diferenciar da nossa concorrência, eu vou falar isso que é o próximo passo, é realmente sendo intencional. O que eu quero comunicar? Minha marca é uma marca cristã, é isso que eu quero pregar, né? O cristianismo, eu sou da Umbanda, e eu não estou falando que tem certo nem errado, existem pessoas que vão se conectar. A minha empresa é uma empresa de diversidade, não é? O que eu acredito, né? Como é que eu quero ser visto pelo meu cliente? Porque muitas das vezes a gente sonha em crescer, mas a gente não age como um grande, a gente não é intencional como um grande. Eu sempre conto a história da Gente Gestão, que quando eu trabalhava na Gente Gestão numa mesinha de boteco no canto do meu quarto, eu usava Gmail, mas eu já tinha a assinatura do meu e-mail e tratava como se eu fosse uma grande empresa. Eu já tratava como se fosse uma grande, porque por mais que eu não tivesse nada, só vontade de crescer, eu já agia como tal, eu já me posicionava como tal. Então é isso, sem intencionalidade é isso. Brand. O que é o brand? Gente, hoje só existem 2 tipos de empresas, que estão na internet e a que não estão na internet. Então o brand é um pacote de tudo aquilo que a tua marca quer comunicar. Então até a letra, né, que é a tipografia que a gente chama, fala alguma coisa. As cores não são aleatórias, eu não vou colocar rosa na minha marca porque eu gosto. O rosa, ele comunica alguma coisa. Será que o que o rosa está comunicando é o que eu quero passar para o meu cliente? Né? Então a gente precisa entender. É muita falação. Não, gente, é para vender. É para vender. Tudo isso faz parte. Disso, né, Paty? Sim. Sabe, eu dei um exemplo na última capacitação que teve. Imagina, você tem um gasto da porra, Paty, de adesivar um carro da tua empresa. Aí tu vai, tu lá no carro, tem a tua logomarca e tu escreve alguma coisa lá com a letra Arial. Fala Arial, porque acho que todo mundo já pegou uma vez na vida e viu lá o nome de uma tipografia de uma letra chamada Arial, que é aquela normal. Aí você foi fazer o seu cartão de visita, em vez de você usar Arial, você usou Time, que é aquela outra, né? Aí você foi
publicar um post na internet, você usou outra fonte. Entende que o teu cliente ele não consegue associar nada a você porque tu tá cagando na tua marca? Então, isso não é correto. Gera ruído, né? Gera ruído nessa comunicação visual. E na realidade, gente, se a gente quer passar, e as pessoas elas não entendem isso, sabe? Se a gente realmente quer passar credibilidade, porque confiança vende, coloca isso na cabeça de vocês, a gente tá falando que isso aqui vende, a gente passa organização. Eu vejo e eu converso muito com empreendedores que até a forma como a gente se apresenta, isso atrai ou repele o cliente. Você sabe o quanto eu elogio vocês pela forma de apresentação pessoal de cada um de vocês, que mesmo sendo, né, na época que eu conheci vocês, eram 2 meninos, vocês traziam autoridade com a forma de vocês se vestirem. E muita gente acha que isso é besteira, mas não é, isso é intencionalidade, né? Até pro tipo de cliente que a gente quer atrair. Ah, eu entrego pizza. Qual a embalagem que você entrega? Isso gera impacto no tipo de cliente que você quer atrair. Né? Como é que eu entrego o que eu entrego? Né? Quais são os detalhes? Por exemplo, eu continuo sendo uma empresa pequena até porque eu estou na migração do offline para o online. Então, hoje eu estou com escritório na minha casa, enfim. Mas ninguém me manda uma mensagem pelo WhatsApp achando que eu vou dar uma cotação de valores por lá. Eu peço qual é o seu e-mail que eu vou te enviar uma proposta técnica comercial. E na minha proposta técnica comercial, ela é endereçada, ela é datada, ela tem minha missão, visão, valores, ela tem toda a nossa história. Por quê? Autoridade, intencionalidade. Se eu quero estar bem posicionado no mercado, são pequenas ações como essa que trazem a minha autoridade como consultora, como vendedora, como empresária. Então a gente precisa, né, trazer isso e a gente precisa se atentar para essa realidade. Uma coisa que eu falo hoje, aqui em Altamira, o que a gente está vendo são as empresas grandes chegando e algumas das pequenas sendo engolidas. Ah, é injusto, é isso e aquilo. A gente não quer migrar para grande, a gente não quer comprar na grande, a gente quer ser atendido com experiência, ser bem atendido, né? Mas essas pessoas, elas não querem acompanhar esse ritmo, porque pra gente, nem sempre o preço ali é uma prioridade, nem sempre. A gente quer um atendimento diferenciado, né? Então, a gente tem que tomar, intencionalidade, universo de marca, minhas bandeiras, o brand e a percepção. Como eu quero ser vista, né? Como é que eu vendo o meu negócio, como eu entrego, para fazer com que o cliente ele me veja de fato como uma autoridade naquilo que eu estou fazendo. Independente do tamanho do meu negócio. Mesmo que você seja um micronegócio, já pensa e haja como um grande negócio, que eu tenho certeza que é questão de tempo para você chegar lá. Pode passar, Elcio. Diferenciação. Tati, eu tenho 1 milhão de concorrentes na minha área. Você só tem concorrente porque você ainda não aprendeu a se diferenciar. Olha para o teu negócio e pensa, como é que eu posso me tornar única ou único naquilo que eu faço com a minha empresa? E muitas das vezes, né, principalmente para gente que presta serviço, é embalando os nossos serviços de uma maneira diferente. Você não vende contabilidade, você entrega uma contabilidade premium. Vão te comparar com o quê? Quem mais tem uma contabilidade premium? Ninguém. Isso é diferenciação, né? Isso é diferenciação. Dentro do que eu faço hoje, como é que eu consigo me tornar único na cabeça do meu cliente, ser diferente, né? Quais são os métodos e estratégias que eu posso aplicar para me diferenciar? A gente tem que pensar fora da caixinha, porque concorrência todo dia vai ter. Só que quando você consegue acessar esse universo de diferenciação, você não tem mais concorrente, porque você se torna único no teu mercado. E a gente precisa parar e analisar. Gente, tem alguém aqui que seja prestador de serviço? Tem bastante aqui. Bastante. Legal. Eu sempre falo que tem uma linha tênue aí entre a prestação de serviço e a venda de produto físico, né? E produto físico que eu falo, gente, não são produtos customizados, né? Eu vejo como alimentação customizado, artesanato, enfim, algumas outras áreas
produtos customizados. A gente consegue se diferenciar com muita facilidade. É muito mais difícil para vender, né? Eu acredito que tem, enfim, né, N fatores, porque, por exemplo, o serviço ele não é tangível, você não consegue apalpá-lo. É diferente de um produto físico, mas assim como também você não consegue ser comparado, a não ser que você entregue as mesmas coisas que outras pessoas, né? Então, aí a diferenciação ela vem muito bem, tá? E o outro ponto é a jornada do seu cliente, né? Uma jornada wow. Como é que eu faço o que ninguém faz? Como é que eu entrego o que ninguém entrega? Isso também faz com que eu me diferencie, tá? Pode passar, Elcio. E o último ponto, e não menos importante, que é aqui que vocês estão deixando dinheiro na mesa. A jornada do cliente. É algo que é totalmente negligenciado por 99% dos empreendedores que ainda não são empresários. Porque quando a gente já entendeu. Gente, só fazendo um adendo de tudo isso, né? Qual é a diferença do empresário para o empreendedor? O empreendedor é aquele cara, né, que ele tem garra, determinação, que ele tem coragem, que ele faz as coisas acontecer, que ele trabalha 14 horas por dia, que ele limpa, que ele vende, que ele entrega. É aquele cara que fez o teu negócio acontecer. Só que existe um determinado momento, aquela empresa ela já está ali, ela já está validada, né? Ela já está acontecendo. Você precisa passar para um próximo nível, que é um nível de estratégia. E nessa hora você precisa ser empreendedor, ou melhor, empresário. Olhar para a estratégia do teu negócio, ver o que precisa ser feito, qual o próximo passo que precisa ser dado, né? Sair dos bastidores operacionais e sentar numa cadeira de estratégia. Calma aí, deixa eu analisar esse número aqui, deixa eu analisar esse resultado, como é que eu vou fazer isso aqui melhorar? Esse é o cara. E quando você tem uma jornada de cliente desenhado, é porque você já saiu do modo empreendedor e sentou na cadeira, né, de empresário. Então, qual é o objetivo aqui desse pilar? É fidelizar clientes e vender muito mais para o mesmo cliente. Vocês já pararam para analisar o quão caro é atrair clientes? E hoje, Elcio, é muito engraçado falar que nas minhas mentorias sempre aparece um outro falando assim, eu quero aumentar o meu número de vendas, eu quero vender mais, eu quero atrair cliente, tal. Aí eu deixo falar, né? Quando eu termino, eu falo assim, como é que você dá manutenção para os clientes que você tem hoje? Como assim? Eles querem comprar, eles vão lá, principalmente a área da saúde, estética, que é uma área que eu atendo muito, né? Aí eles me procuram, aí eu vendo de novo. Eu paro e pergunto, quanto de dinheiro você já deixou na mesa? Por quê? O cliente que ele já comprou uma vez de você, ele já te conhece. Ele já sabe os teus resultados. Só que você simplesmente acha que quando o cliente ele passa o cartão, tu entrega o teu produto ou presta o serviço que tu deveria prestar, ali acabou o relacionamento. É muito mais caro você começar tudo de novo. Te apresentar, mostrar como é que é, né? Tentar entender o cliente, gerar rapport, tal, do que você fazer um pós-venda, você fazer uma entrega over delivery. O que é o over delivery? É entregar mais do que o cliente estava esperando, né? Surpreender, falar assim, caraca, eu comprei só isso? Ainda veio um brinde. Gente, a gente ama o over delivery. Lembra lá quando você pede a pizza, que vem uma sobremesa, às vezes é um bombom. Às vezes nem é isso, às vezes é um cartãozinho te desejando uma boa refeição escrito à mão. A gente fica apaixonado, né? Mas todo mundo, principalmente quando é uma coisa que você não está esperando, quando te surpreende realmente, né? Então, pensa aí, como é que eu consigo surpreender o meu cliente, né? Como é que eu consigo ser over delivery? Como eu consigo entregar mais e além daquilo que ele está esperando? Um outro ponto, né? Até parabenizar vocês que eu estou devendo aí, a questão do pós-venda. Qual é a importância do pós-venda? É o cliente entender, né, que eu estou preocupado se o produto ou serviço que ele comprou atendeu a necessidade dele. É o cliente entender que eu estou preocupado se na visão dele tem algo que eu poderia melhorar. E essa é uma ferramenta maravilhosa, uma ferramenta que dá coisas pra gente trabalhar, porque tem alguém melhor para te direcionar do que o cliente que paga, né? Não tem. E é muito fácil, cara.
Gente, tem alguém de pizzaria aqui, porque eu não sei porque pizza veio na minha cabeça hoje como exemplo, né? É uma pizza. Sério? Então vamos lá, que eu vou continuar usando esse exemplo, né? Cara, é uma pizzaria, foi a primeira vez que o cliente comprou. E eu já conversei com ele e eu entendi que esse cliente comprou porque ele comprava lá no concorrente e a pizza dele chegava fria. O que eu vou fazer? Cara, deu uma melhorada que acalmou? Oi, seu João, tudo bem? Patrícia, tô ligando aqui para saber se a sua pizza chegou direitinho, chegou quentinho, do jeito que o senhor gostaria que tivesse chegado. Você gostou, sua família gostou? Pegar o feedback desse cliente. Porque a partir daí eu sei quais são as ações que eu tenho que tomar. O cliente vai falar assim, caraca, a Patrícia ela é diferente. O outro, além de mandar pizza fria, não tava nem aí pra mim. Mas a Patrícia, ela é diferente. Gente, você se torna especial pro teu cliente quando você faz ele se sentir especial. Quer se tornar especial para uma pessoa? Faça ela se sentir especial. Você se torna única na cabeça daquela pessoa, tá? Então, o pós-venda, ele é para isso. E aí, no pós-venda, muitas das vezes, a gente já consegue detectar uma outra necessidade do cliente. Se a gente faz um atendimento muito bem feito, né, a gente consegue já entender qual é o próximo ponto. O que mais que esse cliente pode comprar depois de mim, né? E aí a gente tem técnicas de upsell, downsell, enfim, que isso aí é assunto para uma outra... A Vanessa Miléo isso. falou assim, Patrícia, faça o acompanhamento, compartilhe dica para as clientes, né, sobre o respectivo atendimento com o cliente a cada 6 meses de uma pesquisa de satisfação, ela faz. Vanessa Miléo trabalha com maquiagem. Então, eu acredito que essa pesquisa de satisfação, ela precisa ser feita todas as vezes que algo foi vendido, principalmente se é algo que é comprado uma primeira vez. Ah, maquiagem foi uma base nova, a cliente trocou, Paty, eu tenho que saber isso de todos os clientes. Cara, claro que tem. Se o cliente ele compra de você, você tem que ter um histórico do que o teu cliente compra. Ele levou... Dando uma dica, uma sugestão, pode gente, o cliente comprou com você, faz com que ele entre num grupo de WhatsApp seu, onde só você fala, usa esse grupo para dar dicas, usa esse grupo para dar benefícios, né, clientes VIPs, e manda nesse grupo, faz um Google Forms, depois você vai lá no digita Google Forms, você vai aprender a fazer lá. Se você não souber, manda uma mensagem aí que eu dou uma dica. E você faz lá e faz uma pesquisa de satisfação com eles, entendeu? Alimenta esse vínculo com eles, porque a Patrícia estava falando de não, além de ser caro, Paty, eu digo o seguinte, beleza, é caro, se eu carregasse e já desse retorno, estava ótimo. O problema é que além de ser caro, é cansativo captar moça. Sim. É muito cansativo. Meu misericórdia que é cansativo. Aí tem que ficar, sabe que é aquele negócio do barco furado que tá tirando a água? Sim. Tu tá gastando muita energia para captar novos, só que no trato que já tem, tá entrando. Aí tá vazando água. E aí tu fica nesse negócio, tira e tá entrando água, tira e tá entrando água. Nunca acaba. Exatamente. E aí também, Vanessa, o que eu deixo de dica aqui? Já deixa uma mensagem pronta. Gente, vão criando templates e deixando pronto, aí você só vai trocar o produto. Não sei como é que você trata, né, a tua cliente, né? Eu chamo os meus clientes, assim, a maioria de mana, né, como boa paraense. Oi, mana, tudo bem? Passando aqui para saber como é que foi com a base fulana de tal. Deu tudo certo? Você gostou? Pronto, você só vai trocar, copia, cola, manda pro teu cliente. Cara, o cliente ele se sente especial. Caramba, Vanessa lembrou que eu comprei a base, veio aqui me perguntar. Por quê? É manutenção. Aí a cliente vai falar assim, então, gostei da base e tal. Olha só, Paty, qualquer coisa, se tu precisar de pó. Gente, quando a gente faz esse acompanhamento, que a gente tem o histórico de compra, eu tenho certeza, Vanessa, que você já sabe. É Vanessa, né, o nome da moça que mandou mensagem? Isso. Quanto tempo é que dura uma base? Ô Paty, gente, às vezes a gente não compra mais por falta de alguém cutucar a gente. Ô Paty, vi aqui que a sua base já tem 3 meses que você comprou e eu sei que você se maquia diariamente.
Caso você esteja precisando de reposição, só me avisa aqui que eu te mando entregar. Eu duvido se não aumenta a tua venda. Eu duvido, porque às vezes a gente não compra porque não lembra. Se você se fizer pronta, tá ali falando pro teu cliente que você sabe o que ele compra, você sabe quanto tempo ele comprou, sabe? Olha aí a Samanta falando, verdade, Patrícia. A gente trabalha, a gente tem dinheiro, mas a gente não tem tempo. E as pessoas que vendem pra gente não estão nem aí. Por isso que eu falo, vocês deixam dinheiro na mesa. Paty, dá trabalho. Eu sei que tem dia que não tem ninguém para você atender. E é nessas horas e nesses momentos que a gente faz isso. Eu duvido não aumentar. Faz o pós-venda, oferece produtos novos, acompanha o teu cliente fez. E eu falo isso, gente, com coisa básica. Manicure, eu tenho duas manicures que me atendem aqui. Eu tenho uma que fica me dando manutenção, que na hora que eu saio ela já agenda comigo. Então ela me lembra no dia que tá lá. A outra que eu faço de vez em quando, às vezes quando eu vejo, eu tô um mês sem fazer a unha do pé. Por quê? Porque só quando ela lembra, e ela não tem essa recorrência, ela não tem esse cuidado de já, Paty, tá saindo, vamos marcar da semana que vem? Na outra semana, Paty, vamos marcar da outra semana? Mandar mensagem, Paty, passando pra te avisar que a sua unha é amanhã, tal hora. Vende mais. Se você der manutenção pro teu cliente, você vende mais, tá? Gerar relacionamento. Quando a Vanessa pega lá o telefone e fala assim, Paty, eu tô vendo aqui que já tem 90 dias que tu comprou tua base e que tu tu te maqueia todo dia. Por quê? Porque eu anotei enquanto ela falava, ela estava comprando. Eu tô fazendo anotação aqui do meu cliente, eu sei. Não é que eu vá decorar a vida de todo mundo, não é só os clientes VIP. Porque quando eu percorro esse caminho, todo mundo se torna VIP, porque todo mundo compra de mim. Isso gera relacionamento. Caramba, a Vanessa sabe de mim nos mínimos detalhes. Você acha, Vanessa, que algum dia eu vou te trair na vida e comprar de outra pessoa? Só se você não tiver o que vender. Ou então uma outra coisa, Paty, vi aqui que a sua base já tem 90 dias que você comprou e eu sei que você usa direto. Tô passando aqui para te avisar que chegou exatamente o teu tom de pele. Você quer que eu reserve uma para você ou quer que eu mande entregar? Vendeu. Já era. Vendeu. Eu não tô lembrando. Gente, a gente tem uma coisinha chamada Google Forms. Você vai lá, vai colocar assim, eu sei a duração de uma base. Aí você vai colocar assim, 30 de janeiro. Uma base dura 60 dias, tá? O que eu vou colocar? No dia 5 de março, mandar mensagem para a Patrícia para verificar a base. O próprio Google Agendas, ele liga um alerta lá para ti, ele ativa um lembrete lá te lembrando. A gente tem ferramentas gratuitas para ensinar a gente a fazer isso. Patrícia, anota lá a data de aniversário da Patrícia, que dia que a Patrícia nasceu, Patrícia tem filho, Patrícia não tem, tudo que é informação necessária para te fazer vender mais. Patrícia, ela é casada com quem? Com o Carlos. É dia dos namorados. Eu tenho acesso ao Carlos. Ô Carlos, já comprou o presente do dia dos namorados da Paty? Sabe que ela ama maquiagem. Se você quiser, eu posso mandar um kit para ti. Olha só. Às vezes o Carlos, ele tava sem nenhuma ideia de presente. Mas a Vanessa fez com que a Patrícia se tornasse importante. Ela gera o que? Ela gera venda. Relacionamento venda. Então, o que é isso? É o último ponto, é vender mais para o mesmo cliente. Vocês acham que eu tenho um tratamento desse? Eu vejo alguém falando assim, nossa, estou precisando comprar maquiagem. Quem é que eu vou indicar? Amiga, eu tenho uma menina aqui que me vende, Vanessa, o nome dela, mas a menina, ela é top. Menina, ela não deixa nem acabar minhas maquiagens, ela já manda mensagem me avisando quando chega, ela manda entregar na minha casa, pode comprar que ela é top. E aí o que acontece? Essa amiga conta para outra amiga, que conta para outra, daqui a pouco eu não preciso mais estar atrás de clientes, são os clientes que estão atrás de mim. Então isso é relacionamento para gerar mais venda. Não é porque é para ficar de mimimi com o cliente, não, gente. É foco. Eu não vou ligar para falar coisas bobas, não. É realmente gerar relacionamento interessante. Patrícia, eu sempre digo, pelo amor de Deus, não manda mensagem de bom dia, tenha uma excelente semana. Pelo amor. Nunca. A gente não tem tempo para perder com isso, né? Manda um cashback, manda um desconto, manda uma novidade, manda alguma coisa interessante. Bom dia, ótima semana, não quero.
eu já ouço isso da minha mãe. Ou uma dica, né, Elcio? Uma dica que seja pertinente, por exemplo. Aí eu anoto lá, Patrícia, o tom da base, pele oleosa. Aí eu vou lá e vejo uma dica de pele oleosa. Ou então eu tenho um calendário aqui que eu programo. Aí o que eu mando assim? Olha, Paty, tava aqui vendo, estudando um pouquinho, vi essa dica, lembrei de você na hora. Uma dica para pele oleosa, que é específica para mim. Outro erro, gente, não pense que gerar relacionamento com o cliente é colocar todo mundo dentro de um grupo e ficar mandando as mesmas coisas para todo mundo. Eu conto uma experiência muito ruim que eu tenho com uma cidade aqui de Altamira que vende roupa para criança. Eu tenho um bebê de 6 anos, bebê, né? 6 anos. E essa loja aqui é uma loja que vende umas roupas com um valor mais elevado. E aí, num determinado momento, eu fui lá, fiz umas compras pro meu filho, né? E me colocaram num grupo, ou melhor, numa lista de transmissão. Aí um belo dia, né, eu recebo a seguinte mensagem: olha, chegou novidade na loja, um monte de roupa de menina, de criança, né? Falei, gente, é absurdo um negócio desse. Nesse dia eu devo ter gastado uns R$1.000 nessa loja comprando roupinha pro meu filho. Eu me senti desrespeitada porque elas não colocaram nem qual era o sexo do meu filho, me colocaram numa lista de transmissão e ficaram me mandando um monte de coisa. Então, tenha o mínimo de tato possível com o teu cliente. O teu cliente, ele quer se sentir importante, mas tem ações que vocês acham que vão levar para a venda, que muito pelo contrário, que acabam repelindo o cliente. Então, lembre-se de relacionamento, né, para gerar esse senso de que você é importante, você é diferente, você não está num grupo, numa lista de transmissão junto com todo mundo. Eu te trato diferente, para mim você é importante, você é único, você é especial. Ou seja, experiência do cliente, tá bom? Pode passar, Elcio. Então, por último e não menos importante, né, eu falo muito, queria falar para você que vender é uma das atividades mais importantes para qualquer negócio, independente do tamanho ou setor em que você atua. E ter cliente satisfeito pode ajudar a aumentar a sua receita, reduzir os custos e construir uma reputação sólida para a sua empresa. Além disso, clientes satisfeitos são muito mais propensos a voltarem e a recomendarem sua empresa, o que pode ajudar a construir uma base de clientes fiéis e duradouro, que é o que todo mundo busca. Então, queria deixar isso aqui para vocês. E por último, né, uma frase que para fixar nessa noite, né, ter cliente satisfeito é fundamental para o sucesso de qualquer empresa. E essa satisfação, ele vem de um atendimento único, exclusivo, né, de um atendimento personalizado para cada cliente. Não que seja exclusivamente daquele ali, mas a gente pelo menos vai dividindo por grupos, né? A menina da pele oleosa, a menina da pele com acne, né? O cliente que não gosta de pizza grossa, o cliente que... Enfim, a gente vai separando em grupos que fica muito mais fácil de alinhar nossa comunicação e atendimento. Queria abrir aqui para perguntas. Alguém tem alguma coisa para perguntar, para contribuir? Gente, a hora de perguntar é agora. Né? Fale agora, eu quero separar. Paty, tu tá com alguma mentoria, tu tá vendendo um curso online, como é que tá os teus trabalhos acerca dessa questão das vendas, por favor? Então, Elcio, eu continuo fazendo mentorias, né? Parte delas online, presencialmente. Eu não tô pegando mais clientes justamente porque a agenda não tá dando. Mas eu queria deixar pelo menos o meu Instagram aqui. Se vocês precisarem, eu tenho sempre dicas lá, né? E tenho algumas mentorias de maneira online. Patrícia. Tá. Patrícia Chicarelli. Deixa eu colocar aqui para vocês. Compartilhar aqui com vocês no chat. Muito bom. Então você está fazendo mentoria online, correto? Sim, sim. Amo, sou apaixonada, eu sou daquelas que só sossego quando o cliente tem resultado. Ontem eu até compartilhei nos stories, né? Eu tenho uma cliente que é de financeira, ela é daqui de Altamira, e ela também recebe assessoria do Itaú, você até sabe quem é a cliente. E aí uma das coisas que ela veio me falar, me mandou, né, um áudio de um consultor lá de São Paulo, que falou, parabéns, né, fulana, lá você tá no caminho certo. É isso mesmo, né, falando do Omnichannel, que a gente tá em vários canais.
E é isso, é correr atrás realmente de resultado, quanto mais lugares a gente tá. Ela, inclusive, recebeu uma premiação agora, né? Acho que você ficou sabendo, de empresa referência aqui na cidade. Que legal. Então, enfim, é isso, porque eu vejo que à medida que os meus clientes crescem e têm resultado, isso também acontece comigo, né? Então, eu fico aqui à disposição de vocês. Ninguém tem pergunta nenhuma, gente, eu não acredito. Gente, alguém tem pergunta? É só abrir o microfone e falar. Ou manda no chat, gente. Mandei o meu Instagram aí pra vocês. Não, Thiago, o Thiago tá só assim, ó. Thiago não. Então, pergunta não, mas eu tô passando, na verdade, a criação do Instagram aqui. Eu vou te mandar mensagem depois para uma questão de uma mentoria, entendeu? O Elton já tinha me passado informações sobre vocês, já tinha conversado, já tinha me passado vários feedbacks já, entendeu? E eu só estou terminando uma obra.